Bom dia, pessoal. Antes de começar esse vídeo, essa pequena apresentação que a gente faz uma vez por semana, gostaria de pedir a vocês que dessem um like, se inscrevessem no canal, para que a gente possa impulsionar esse trabalho para diversas outras pessoas que de repente precisam ouvir. Tá ok? Muito obrigado. Vamos lá. Quando a gente está na senda do autoconhecimento, a gente começa a descobrir muita coisa que é falso. Muita crença que a gente toma como verdadeira é falsa. E a gente vê que a nossa vida inteira estava condicionada, estava pautada naquela crença, que muitas vezes a gente não teve o cuidado, não teve a preocupação de questionar. E a gente toma aquelas verdades como se elas fossem definitivas. E não para pensar que aquilo é opinião de alguém, que aquilo não é um conhecimento que você adquiriu através da sua reflexão, através da sua meditação, através de estudo seu. Você simplesmente toma aquilo como verdade porque ouviu alguém dizer e não questiona. Muitas vezes a resposta você não tem, mas você deixa aberto o seu horizonte de consciência. A sua capacidade mental, a sua percepção, a sua consciência, ela não fica limitada àquele fato. Por exemplo, um exemplo muito bobo, muito próximo da gente. A gente, quando pensa em Brasil, a gente pensa no Brasil de 1500 para cá. Foi a data do descobrimento do Brasil, foi o ano em que o Brasil foi descoberto. Mas e antes? Existia Brasil antes? Existia gente aqui? Existiam outros povos que já tinham descoberto o Brasil? Então fica meio sem sentido essa questão do descobrimento do Brasil. Foi o descobrimento do Brasil pelos portugueses. Mas muita gente já sabia que o Brasil existia. Talvez não com esse nome, mas o território, o continente, muita gente já tinha passado por aqui. É lógico que se eu perguntar, mas que povo é esse que estava aqui? Você só pode dizer os índios, mas a resposta conclusiva a isso você não tem e também não vai interessar tanto. O que vai interessar tanto é você não se limitar a essa época e pensar em Brasil, pensar na sua brasilidade como uma coisa que foi descoberta de um tempo para cá. É uma coisa que faz parte do planeta que já existia aqui. A mesma coisa é quando você pensa na sua vida, você foca a sua vida do útero da sua mãe para cá. Como eu já disse em outras palestras, o seu pai e sua mãe, eles participaram da criação do seu corpo, não da sua alma. Você já existia, a sua alma já existia. Então, de onde você veio? Você pode responder isso de uma maneira simplista e dizer, foi Deus que me fez. Sim, mas Ele fez quando? No dia que seu corpo foi para a barriga da sua mãe? Qual é a sua origem? De onde você veio? São perguntas que, num primeiro momento, de repente você não vai ter ideia, mas são perguntas que abrem a sua mente para uma perspectiva maior. É o tal das perguntas fundamentais, ela muda você de posição. Então, quando você vai no autoconhecimento, você vai vendo, você vai observando o mundo à sua volta sem condenar. Você não pode condenar, nem pode concordar, nem nada. Você simplesmente vê, é como se você fosse um grande observador. Você vai observando as coisas que ocorrem e por que elas ocorrem, quais são as motivações dela. Por que as pessoas falam isso? Por que você fala isso? E principalmente como é que você funciona em relação a essas coisas.
Quando você começa a ver isso, você começa a descobrir a ilusão. Você começa a descobrir o que é falso e você tomava como verdadeiro. Dessa forma, o seu mundo ele começa a entrar em choque. É como se você fosse, de repente, despertar. Mas só que a gente tem diversos níveis de despertamento. Mas você tem que despertar no início. Só que quando você desperta, não basta você estar desperto. Porque eu posso estar falando, você pode estar me entendendo perfeitamente. Você está desperto. Mas vamos fazer uma analogia de quando a gente desperta pela manhã. Você desperta, mas você está na cama. Você ainda não fez nada em função do seu despertamento. Não basta você só despertar e ficar consciente de que isso é mentira, aquilo outro. É preciso a sua ação. E é lógico que a sua ação ela vai ser completamente diferente da ação de alguém que está dormindo. Ela pode aparentemente e objetivamente até ser parecida. Você levanta e vai todo dia para o trabalho. Mas a qualidade da sua ida para o trabalho, a qualidade do seu trabalho, a qualidade da sua vida muda completamente. Você adquire uma certa liberdade, só que a liberdade ela traz muita responsabilidade. Você sempre foi e sempre será o único responsável pela sua vida. Quando você tem liberdade, a necessidade de você vigiar é muito maior. É a única que tem, para que você não caia na ilusão. Porque muitas vezes você desperta, mas por falta de vigilância você volta para a escuridão. Você volta a dormir. Porque o mundo ele te seduz. O mundo vai te buscar aprisionar nas teias que você estava antes. Então é como, parodiando um pouco o Winston Churchill, né, que ele dizia, mas num outro sentido, não é no sentido que eu estou falando. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Você vai estar sempre vigiando os seus passos, até que essa vigília ela se torna natural. E você está tão sedimentado, tão adentrado, digamos assim, na senda, que você já faz aquilo naturalmente. Quando você é verdadeiro, e aí você passa a ser verdadeiro, e você vai ter que aprender a viver como verdadeiro, a falsidade acaba, você só vê a verdade. Você só vê a verdade quando você é verdadeiro. Aí está o máximo de realização que a gente pode conseguir. Você vai fazer contato com outras pessoas e você vai despertar outras pessoas não por objetivo, mas por consequência. Porque é como acordar, como despertar num grande alojamento de madrugada. Eu que fui militar, eu sei como é que é isso. É você despertar quando está todo mundo dormindo. Você quando levanta, você acorda quem está próximo. Porque você faz barulho, você acende luz, você abre armário, o armário faz barulho, então você acaba acordando aqueles que estão próximos de você. E na senda espiritual, na senda do autoconhecimento também é assim. Você passa a ser um ser não condicionado pela vida, você cada vez mais profundamente você vai tirar os condicionamentos, você tira os condicionamentos, você tira as amarras. E são amarras tão profundas, tão dentro de você, tão plantada lá dentro, que às vezes só você sabe. Às vezes só você sabe que aquilo ali é uma corrente e que você está tirando. No início, talvez a mudança, a transformação que ocorra com você seja muito perceptível às pessoas, mas depois as pessoas vão perceber em você apenas felicidade, alegria, um amor muito grande, porque você começa a entrar em contato
com a luz, você já é uma luz. E fica impossível colocar você embaixo de um pano ou embaixo de uma cama. Você precisa, a sua ação, ela vai ter a qualidade, ela vai ter, não é o objetivo, mas ela vai ter como uma consequência o despertamento de outras pessoas, sem que isso seja uma preocupação sua. Até porque muita coisa que você vai dizer, muita coisa que você vai passar para as pessoas vão ouvir e de repente elas não vão entender. Elas vão entender na medida que elas forem despertando. Então o momento que a gente vive agora é um momento da gente falar para quem está desperto. É falar para você, levanta e anda, que o mundo precisa de você. Entendeu?